sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana O. Rocha, eu sou doutoranda em educação e eu tô aqui hoje para dar continuidade a vários vídeos que nós estamos produzindo nesta quarentena sobre produção de material didático. Por quê? Nós estamos numa época de isolamento social e várias prefeituras, escolas, instituições, sejam elas públicas ou privadas, tiveram que atender à demanda dos alunos e produzir materiais ou adaptar os materiais que possuíam para a realidade da educação à distância ou do ensino remoto. Ou seja, a gente está tendo que aprender a fazer fazendo. E aí, muitos professores estavam com grandes dificuldades. Eu sou especialista em educação à distância, eu sou mestra em educação e formação de formadores e a minha pesquisa do doutorado, ela é sobre produção de material didático. Pensando nisso e pensando na necessidade dos professores, estou produzindo aí uma série de vídeos para auxiliar. Vídeos com uma linguagem acessível, vídeos que a gente consegue associar a teoria à prática. Nós tivemos vídeos anteriores, se você não assistiu, a gente está então no nosso quarto vídeo sobre produção de material didático. A gente tem o vídeo 1 em que a gente fala o que é o material didático assíncrono. A gente tem o vídeo 2 que a gente fala os critérios de qualidade para o material didático relacionados a conteúdo. No vídeo 3, nós falamos sobre os critérios de qualidade relacionados à linguagem e agora, no último vídeo deste de critérios de qualidade para material didático, para ensino remoto ou educação à distância, a gente vai falar de estética. E vamos começar. De onde nós tiramos isso? Então a gente está pegando aí uma pesquisa de Scholz que ela vai colocar aí todas as normativas, sejam elas nacionais, da Secretaria de Educação à Distância do Brasil, sejam elas internacionais, e essas normativas, essas regras, elas regem sobre critérios de qualidade para um material didático. E são eles que nós estamos apoiando, os critérios de conteúdo, que já foi falado, de linguagem, agora de estética. A gente vai começar então a trabalhar com isso e a gente vai falar sobre a educação à distância, o ensino remoto e o que seria. A gente está trazendo aqui uma resolução de 2004 que diz que a educação à distância, ou a gente pode associar agora ao ensino remoto, é caracterizada pela realização de um processo de ensino-aprendizagem com mediação docente, então tem atuação do docente, e de recursos didáticos, que nada mais é do que material didático, sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes tecnológicos de informação e comunicação. Então não importa se você está produzindo material didático, que vai ser a base para você gravar uma videoaula, ou para um material didático que você vai digitar, vai transformar em PDF ou vai imprimir para os seus alunos. Esses critérios, eles servem tanto para materiais que vão ficar online, quanto para materiais impressos, né? A gente segue então dizendo que quando a gente fala de educação à distância, a parte mais importante, eu trouxe aqui da LDB, o artigo 80 da LDB, que foi regulamentado aí pelo decreto 5622 de 2005, e ele diz que agora a gente vai ter a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem com meios e tecnologias de informação em que os estudantes e professores desenvolvem atividades educativas em lugares ou tempos diferentes. Por isso que a gente está falando de material didático assíncrono. Eu estou produzindo essa videoaula e você está assistindo não no mesmo tempo que eu produzi. Então essa videoaula ou mesmo o material que eu tenho escrito, ele requer alguns cuidados. Nós vamos falar aqui mais a fundo, mas só para a gente finalizar essa diferença e situar, né, a educação à distância e o ensino remoto, a gente tem que saber que a educação à distância tem toda uma trajetória, ela já é regulamentada lá em 96 pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o ensino remoto é um ensino emergencial que pode utilizar a base da educação à distância, ou seja, o que a gente está utilizando de conteúdos, estudos voltados à produção de material didático. Então, se é uma coisa emergencial e adaptada, a gente pode sim se basear em estudos para produzir da melhor maneira possível. A gente vai então seguir, a gente vai falar hoje de estética. Nós já falamos de conteúdo, de linguagem, agora é estética. O que é estética? É o visual, tá? Nós depois vamos produzir uma videoaula específica em que a gente vai falar sobre gravação de videoaula, como a gente está vendo aqui, como que a gente faz os slides, como que a gente organiza isso, como que eu gravo, a iluminação, o roteiro, mas a estética em si é aquilo que você vê, ou numa videoaula, por meio dos slides,
ou que você vê numa aula gravada do PowerPoint, ou que você vai ver quando imprimir o material, quando for o PDF. E tem alguns itens que fazem com que tenha uma qualidade esse material. São os critérios de qualidade para a estética. O primeiro item, a gente tem que pensar que a gente tem que planejar as ilustrações a serem incluídas. Eu sei que tem muita gente que adora colocar imagem, eu acho linda imagem, aqueles textos, mas se a gente tem muita imagem, polui o visual. E se eu tenho pouca imagem, de repente estou falando sobre o Brasil e não tenho um mapa para me situar, para me orientar, então a gente tem que ter um planejamento. Essa imagem que eu vou utilizar nesse material, seja na minha videoaula, seja no meu material impresso, seja no meu PowerPoint, essa imagem é necessária? É. E como que eu vou incluir? Antes ou depois do conteúdo? Então tem que ter um planejamento para essa imagem. Fora que a gente tem que ter uma imagem que seja nítida, fora que eu tenho que ter uma imagem com legenda embaixo, que diga de onde foi tirado e que tenha associação. Colocar a imagem por colocar acaba poluindo o visual e tirando a atenção do aluno para o foco que é o conteúdo, tá bom? A gente vai falar sobre a estética, que a gente tem que ter organizadores de avanços e símbolos. Então, hoje mesmo estava organizando um material que vai ser impresso para os alunos que não estão acessando a plataforma em uma das unidades que eu trabalho. Então, quando a gente vai produzir um material impresso, a gente tem que pensar assim, olha, eu estou mostrando uma parte, uma seção parte. Então, para mostrar que eu estou começando outra coisa, eu pontilhei, eu poderia ter colocado um risco, eu poderia ter colocado um espaço maior em branco, e aí a gente tem que ir marcando esses avanços e símbolos. Vamos pensar que eu estou colocando uma dica de leitura. Eu tenho que então, colocar um símbolo, uma imagem, alguma coisa que mostre que aquilo ali é uma indicação de leitura, ou aquilo ali é muito importante, a gente pode colocar assim, tome nota, enfim. Nós temos que ter marcadores que mostrem que o texto está avançando, que o texto está separado e organizado em partes. Colocar texto sobre um fundo de cor sólida. Então, às vezes a gente quer, ai, mas eu sei diagramar, eu quero colocar então um fundo colorido, um fundo assim, um fundo assado, eu quero que entre. E às vezes a gente acaba poluindo demais a nossa estética, da nossa aula, do nosso material produzido. Então a gente tem que pensar que o fundo tem que ser de uma cor sólida. De preferência uma cor neutra, um tom de cinza claro, um tom de azul claro. E aí depois a gente pode até falar numa outra videoaula sobre os itens das cores. E eu vou mostrar no final dessa aula como, retomando esse conteúdo de estética, a gente mudou inclusive o layout daqui do canal. 4. Uso de iniciais maiúsculas, ortografia e abreviações padronizadas. Então você tem que pensar o seguinte, iniciou o parágrafo, letra maiúscula, mas precisa disso, eu dou aula de programação, eu dou aula de... Sim, gente, nós temos sim que estar respeitando a ortografia, a escrita correta das palavras. Eu tenho que sempre que eu iniciar o parágrafo usar a letra maiúscula. Rosana, nada a ver, minha matéria não tem nada a ver com isso, minha matéria é matemática. Nós, como educadores, como professores, temos que utilizar as regras do português culto, utilizar a escrita correta, ortocorreta, grafia escrita das palavras, porque ali a gente não está só levando o nosso nome como profissional, a gente está levando o nome da instituição que a gente trabalha e toda uma reputação nossa. Eu tô com dúvida como escreve essa palavra, eu vou e pesquiso, tá? E a gente tem que pensar então nessa padronização. Eu vou usar no máximo 2 tipos de letra. Eu quero destacar, vai ter aqui negrito, itálico, não vou usar 5, 10 tipos de fonte. A gente tem que pensar numa padronização. E aí eu digo, gente, que o menos é mais. Quanto mais você quer fazer firula, quer fazer bonito, não é o objetivo aqui de fazer um vídeo para ser youtuber, o objetivo aqui é a aprendizagem. E às vezes esses recursos, eles tiram a atenção. Os formatos, o formato que a gente vai pensar em material impresso, se fosse, tem que pensar no formato de folha A4, que é uma folha de sulfite normal, A5 ou B5. Quando a gente pensa numa produção de aula, né, como a gente está fazendo aqui uma videoaula, a gente utilizar menos informações, isso a gente vai ter uma aula específica, mas para o material impresso é esse formato A4. Os tamanhos das letras, o corpo que a gente fala aí da estética, né, ele tem que evitar
letras muito pequenas. Vocês imaginem aqui, se a letra fosse bem miudinha, tem gente que coloca muita coisa no mesmo slide, ou que colocar muita coisa na folha de sulfite para aproveitar, eu fazia isso no presencial. Só que no presencial, quando a gente está com aula de teste com um aluno, eu consigo utilizar ali, eu consigo explicar muita coisa, só que a gente tem que pensar que agora, nesse tempo de isolamento, eles estão lendo muito, estão tendo muito acesso a muitos textos. Então, se a letra for pequena, dificulta, cansa, prejudica até assimilar o conteúdo. E aí a gente pode tornar, se a gente coloca umas letras muito pequenininhas, a gente desanima o leitor, e se eu coloco uma letra também muito grande, eu vou assustar, a pessoa vai falar, meu Deus, o que é isso? Então a gente tem que pensar aí no bom senso. Tipologia, que a gente fala que é a fonte, ela não pode ser misturada, eu tinha falado para vocês isso. A gente tem que usar estilos diferentes, que são o estilo negrita, aquele que deixa gordinho, esse aqui, ou o estilo itálico, que afina e dá uma curvadinha na letra, tá? Para dar ênfase. Então aqui eu quis dar ênfase à estética, que é o título que a gente está falando hoje. Eu coloquei o negrito. Se eu quisesse dar ênfase em alguma coisa aqui, eu poderia colocar o itálico, né? Ou poderia colocar o próprio negrito. As tipologias mais comuns, né? Os tipos de letras, as fontes mais comuns são a Univers, a Times e a Arial. Eu uso muito Arial, tá? Mas aí vocês podem pensar, e aí a gente pensa de não misturar muitas letras. Já até disse essa dica para vocês. Capa da unidade com estilo compatível por meio da cor, da escolha de cores atraentes e adequadas ou por códigos e símbolos únicos. Devem conter o nome da instituição, o título do curso, o título e o número da unidade. Então, quando a gente for produzir algum material que a gente vai mandar para o aluno, colocar, mas usando muita coisa, colocar pelo menos o nome da matéria que você está mandando ali, o teu nome professor, e está referente a que mês aquela atividade. Tem que ter uma data, alguma coisa para o aluno. Então, olha, as aulas de março e abril de 2020. O ideal é que seja padronizado, então de repente você usar a logomarca da sua escola, né? A gente tem lá o cabeçalho da sua escola, é interessante, porque isso dá uma temporalidade. Acabei de ver que eu fiz uma atividade hoje e não coloquei a logomarca, o cabeçalho da instituição. Falhei, então a gente tem que pensar nisso também. Como aqui, a marca, né? Se a gente for pensar que a marca visual da nossa página é esse símbolo da corrente. Então vocês veem que tá aqui. Se não está, fica pensando de onde vem. Se você bater o olho e ver um vídeo nosso, ou ver algum professor, algum educador falando com esse símbolo, você vai associar. A mesma coisa serve no texto. A pessoa bater o olho, é atividade da instituição tal, da prefeitura tal, da rede tal. 9. A gente tem que ter um esquema consistente de títulos e subtítulos. Então aqui a gente vai pensar no título, poderia ter um subtítulo, atenção, enfim. E tem que ser uma coisa padronizada, consistente, em que o aluno, eu sei que agora vai vir, o aluno tem que antever esse material. Se a cada hora você muda o tamanho do título, do subtítulo, o aluno fica perdido. Peraí, começou um texto, não começou? Isso são marcadores. As ilustrações têm que ser autoexplicativas. Eu vou colocar um mapa do Brasil, eu estou colocando, por exemplo, um mapa sobre as desigualdades sociais no Brasil que interferem na educação, por exemplo, à distância ou ensino remoto. Eu vou botar esse mapa, então vai ter lá as cores, tem que ter uma legenda para que o aluno identifique o que se trata isso, o que se trata aquilo. Se for alguma coisa que não é intuitiva, tem que colocar embaixo também uma legenda, informações. Mapa sobre as condições socioeconômicas dos brasileiros em época de Covid, enfim. Estou em língua portuguesa colocando uma imagem de um autor, do Boccaccio, do autor do Manuel da Costa, um autor de literatura, né? A gente está falando aí do Boccaccio, eu estou falando Gonzaga, tá? O Gonzaga, ou Manuel Antônio de Almeida, ou enfim, vários autores. Eu vou colocar a imagem dele, colocar embaixo o nome do autor, as obras que ele escreveu. Se eu vou colocar alguma imagem de algum livro que tenha a ver com o texto. Lembrando que as imagens conversando com textos para estética, pra gente é normal, né? É mais assim, assimilável, é igual na TV. A gente vê lá um texto colocado, e as pessoas estão falando, o animador, o apresentador está falando, e está aparecendo imagens de acordo com o que ele precisa. Então a gente pensar que essas imagens, se elas tenham a ver com o texto, e que se forem imagens mais complicadas, que o aluno consiga, por si só, entender o que a imagem quer dizer, com a ajuda das legendas e das observações. Acompanhar todas as ilustrações com explicações.
E clarear acrescentando informações valiosas. Acabei de falar, antecipei, né? As imagens vão se auto-explicar, vão se explicar por si próprias, mas eu vou colocar também, além das legendas, informações no texto que remetam, porque senão eu tô botando imagem por pôr. Eu tenho que colocar a imagem se ela tiver a ver e se ela contribuir com o meu texto. 12. A gente tem que pensar aqui nas imagens próximas aos textos que se referem. Então, você pega de repente, a imagem está aqui, o texto está lá na frente, não tem nada a ver. Então, associar, colocar juntinho para que as informações combinem. As figuras devem ser simples e evitar muitos detalhes que não sejam relevantes à mensagem. Eu quero botar uma coisa para vocês, eu quero causar nessa aula. Não, a gente quer ensinar. Então, às vezes, o menos é mais. As fotografias que retratam a realidade. Então, você vai colocar lá fotografias no seu texto. As fotografias, elas têm que ser fotografias em que se coloque o direito autoral, quem escreveu, quem tirou essa foto, em que momento tirou e por que ela é relevante. Retomando, quando a gente fala de fotografia, mas assim, eu tô colocando uma fotografia que foi tirada na época da ditadura, na época de um contexto social X, PTO, quem foi que tirou essa fotografia? E tem que ser a ver com o texto também. Margem para utilização. Então, você pode fazer margem, principalmente se for um texto impresso, você faz margem e algumas observações, algumas coisas podem colocar do lado de fora da margem. Isso também ajuda a simbolizar o aluno que aquele conteúdo ali é uma coisa a mais. Diagramas e gráficos simples que ajudam a interpretação e comparação de fatos. Vou usar, assim como imagens e fotografias, diagramas e gráficos se eles forem contribuir. Nós vamos fazer, inclusive, uma aula de como utilizar gráficos, como utilizar mapas, fotografias e imagens para trabalhar com os descritores para as avaliações externas. Não percam a nossa aula, vai ser a aula de material didático e avaliação externa. Legendas e títulos em certas ilustrações ajudam o estudante a entender melhor. Tenho que clarificar ali, que deixar o mais compreensível possível o que está acrescentado. Uso de diferentes estilos para dar ênfase, já falamos. Símbolos entre os meios visuais e o texto, entre o texto dos testes e entre os textos de materiais de referência. Então, estou passando uma parte importante, que é o corpo do texto, vou marcar ali com um símbolo. Estou passando uma informação adicional, vou marcar com um símbolo. Estou passando uma dica, vou marcar com um símbolo. E a gente vai usando recursos estéticos aí. A gente tem vários símbolos na internet que você pode utilizar para isso. Ajudas visuais e sinalizações de acessibilidade para orientar. Então você fala assim, olha, nos parágrafos abaixo, olha, no início da unidade. Então você vai orientando e situando o seu aluno também por conta da estética. Formato de diagramação e um estilo detalhado, não com muita coisa, mas com todas as informações que o aluno precisa. Não é porque ele vai ter um ensino remoto, uma educação à distância, que ele vai ter que ter menos coisa. A gente enxuga sim os conteúdos, a gente enxuga o que vai ser trabalhado, mas o que for trabalhado, como aqui nessa videoaula, nesse vídeo aqui, tem que ser trabalhado de maneira afinco, de maneira comprometida, de maneira detalhada. E aí a gente vai pensar então na estética. A estética, gente, é o como eu apresento, é a embalagem. Às vezes você tem aí, vamos imaginar, um produto ótimo, mas uma embalagem que você fala, nossa, e essa embalagem ela pode desmerecer o produto. Você vai no mercado e você compra, nós seres humanos, nós somos atraídos pelo visual, pela estética. A estética para nós é agradável. Alguma coisa que nós conheçamos. Então você pode pegar, professor, e se inspirar em alguns modelos de livro didático. Então fazer uma interface, uma diagramação, uma formatação, colocar uma estética para o aluno que ele já viu em livro didático, que ele já vê geralmente em sites, que ele já vê em PDFs. Então buscar essas informações e seguindo esse roteirinho que nós falamos, né? De informações que tenham a ver com o texto, as imagens, as figuras, as fotografias, os diagramas, os gráficos, que sejam bem explicados, que você coloque de uma forma que seja atrativa. Essa imagem ficou muito estranha aqui. Troca, vocês professores têm um senso de estética ótimo também. Nós trabalhamos com isso aí está intrínseco em nós. E aí é pensar que a estética é mostrar isso. Se a sua videoaula, se o seu conteúdo está escrito, está colocado ali, está apresentado, se a sua videoaula está sendo gravada de uma maneira em que a estética é levada em conta, o aluno vai gostar disso, o aluno vai achar muito bom e ele vai comprar o seu produto, ele vai aprender o que você se propõe
propõe a ensinar em questão de conteúdo. Então a sua linguagem, que a gente já falou numa aula anterior, e a estética que você utilizar, a estética principalmente é a embalagem. A estética é, olha que legal, olha que imagem, nossa, olha a cor que usou, tá chamando a atenção. E não é chamar a atenção para gritar, você não tá vendendo o produto, é chamar a atenção para uma aprendizagem prazerosa e significativa. A minha dica é, você tem um material didático que você usa, de alguma editora, já pega esse material, dá uma olhada na diagramação e tenta seguir isso na atividade que você não, mas eu não sou diagramadora, eu não sou web design, eu não sei fazer. A gente tenta fazer então uma aparência o mais clean possível, que não force muito, mas que torne o nosso produto, a nossa aula, o que a gente quer ensinar de uma maneira prazerosa. Só pra gente fechar, eu disse no início que eu tinha mudado o layout. Quando nós começamos a gravar as videoaulas na quarentena, eu tinha pensado em um fundo aqui verde e eu coloquei um fundo verde, ó aqui, um fundo verde e um fundo com as letras brancas. Ficou legal, se remeteu a, remeteu-se a sala de aula, uma lousa, inclusive nos primeiros tinha até uma bordinha aqui, nos primeiros a gente não tinha aqui a símbolo, eu colei um adesivo aqui, a gente vai aperfeiçoando, né? Só que aí quando a gente vai estudar, e eu estudei sobre estética, eu verifiquei que o verde não é uma cor que deixa o aluno, vamos dizer assim, tranquilo para estudar, que amenize. Ela, na verdade, ela é uma cor que muito tempo ela vai cansar a vista. E olha a diferença. Esse aqui era o layout, né? Era a nossa estética antiga. Olha a estética nova como ficou. Ficou muito mais clean, então você percebe, eu tenho as mesmas informações, mas pela cor eu consegui dar destaque e é uma cor que a gente vai pensar que é uma cor neutra, né? Que são cores básicas, cores neutras e fica mais fácil visualizar. Então a gente pode aprender e evoluir sempre, principalmente quando a gente vai retomar. Então retomando esse conteúdo de estética, eu falei, nossa gente, o meu não tá com cor, com uma cor mate, né? Não tá com cor com fundo neutro, nossa, tá muito chamativo, vamos melhorar isso. E aí a gente melhorou. Não sei se você gostou, tem gente que vai falar, não, tá melhor a lousa, porque a lousa, a cor ficou mais baixa, enfim. A gente vai mudando e vai testando. E é isso interessante. O que eu quero chamar a atenção é que a gente pode mudar a estética de acordo com o nosso estilo, mas eu não posso perder aí a minha base, que é a minha informação, que é o meu conteúdo e a preocupação com a minha linguagem. Como que eu apresento isso? Então esse foi o nosso último vídeo sobre quesitos de material didático. No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre material didático, em que nós vamos adaptar os materiais que nós temos no nosso colégio, na nossa escola para a educação à distância. Porque a gente já tem o material que vinha sendo utilizado. Como que a gente pode adaptar? E mais ainda, como que a gente pode adaptar com foco aí nas avaliações externas? Por quê? Se a gente sabe que o conteúdo não vai conseguir dar todo o conteúdo que daria no ensino presencial, isso aí se você tentar, você vai pirar. Você vai pirar os pais, você vai pirar você como professor, você vai pirar o aluno que tentar dar a mesma quantidade de conteúdos no ensino presencial em que o aluno estava ali num contexto de sala de aula com tudo, não tem como. A gente vai ter que reduzir, que dar uma enxugada, e eu tenho certeza que a maior parte dos professores já fizeram esse replanejamento. Ok, fizemos o replanejamento, só que para além de conteúdo, que tal a gente aproveitar? E aí eu quero finalizar com as referências bibliográficas, né, com as referências que a gente pegou, Chomsky, Claudine, que é a validação de critérios de material didático, e quero usar o limão. Em que sentido o limão? A gente está aí, então, eu tenho que reduzir, eu vou ter que, Rosana, no conteúdo que eu trabalhar, há muita coisa, tem que reduzir. Ok, então por que não a gente começar a trabalhar, então, em vez de focar no conteúdo, a gente ir para além? E a gente trabalhar com conteúdos enxugados, mas conteúdos voltados a habilidades e competências de acordo com as avaliações externas. O Enem que está chegando para os alunos do ensino médio, de acordo com as avaliações externas do SAEB que está chegando para o 5º e 9º ano, o ano que vem. Ou seja, a gente pode pegar esse limão, esse problema em que eu vou ter que adaptar os meus materiais, né? Então eu vou ter que adaptar o material da aula presencial e a gente pode ter um foco para ajudar nas avaliações externas, ajudar os alunos, as avaliações a que eles serão submetidos. Então, no nosso próximo vídeo, não deixe de assistir, nós vamos falar sobre material didático e avaliação externa, e a gente vai ensinar na prática como eu consigo
pegar um conteúdo que eu enxuguei, porque vocês já fizeram esse replanejamento, né? Já deram uma enxugada. Como que eu pego esse conteúdo, como que eu pego esse material que a gente enxugou e transformo ele para surtir os melhores efeitos possíveis? Rosana, quem é você para falar isso? Eu sou gestora de uma escola e eu entrei nessa escola o ano passado e a gente estava ali cambaleando em relação às avaliações externas. E a gente fez uma formação muito significativa com os professores em relação a como adaptar os materiais da apostila mesmo que eles utilizaram, que era muito bom, é um material muito bom, mas era um material que não era voltado às avaliações externas. E aí a gente começou a trabalhar então em cima desse material em todas as aulas, pensando com esse foco maior. Não só o foco do conteúdo do material trabalhado, mas para além disso, com o foco nas avaliações externas. E, gente, deu muito certo. Foi muito sucesso, nós conseguimos aí subir 2 pontos percentuais, ser do município uma das escolas que mais cresceu na avaliação externa, né, na avaliação que o município coloca. Então vale super a pena, acompanhe nosso próximo vídeo. Se você gostou, já dá o seu like, compartilha nos grupos professores, vamos fazer com que esse conhecimento dessa quarentena, que a gente transforme esse limão numa limonada gostosa e que nós saiamos nesse momento, consigamos sair mais fortalecidos e consigamos sair com uma outra visão de educação. Obrigada a você que estava com o nosso vídeo até agora, um grande beijo, ativa o sininho, se inscreva no canal e compartilha aí, tá gente? Tchau, tchau, até o próximo!